Olá, paz do Senhor. Vamos começar o nosso estudo de hoje no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para o versículo 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Então ele diz, orai pelos que vos perseguem. Às vezes nós não conseguimos orar nem por aqueles que estão do nosso lado, não é verdade? Quanto mais os nossos inimigos. Mas aqui na palavra diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos, aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos irritam, né? Mas a gente tem que voltar lá no comecinho, em Mateus 5. Vamos voltar lá em Mateus 5. Mateus 5, do versículo 1 ao versículo 11, onde nós começamos o nosso estudo, né? Aqui ele diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo e disserem todo mal contra vós. Então, lembra que eu disse que seria muito importante anotar, porque ele segue, nós estamos baseados nessa palavra, né? De sermos bem-aventurados, nós queremos ser bem-aventurados. Então, ele diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos e pelos que nos perseguem. E como eu estava dizendo, às vezes a gente não consegue orar nem pelos que estão do nosso lado, né? Os que estão próximos de nós. Mas mesmo assim, nós temos que orar pelos nossos inimigos. Gente, é difícil? É. Mas, como eu disse, como é que eu vou conseguir orar pelos meus inimigos e amá-los? Amar as pessoas que me perseguem? Eu sempre costumo, algumas vezes que aconteceu isso comigo, eu sempre coloquei diante do Senhor. Senhor, eu vou fazer isso, eu vou conseguir, me dar graça para fazer isso, eu vou conseguir porque eu quero te obedecer. E a hora que eu fizer isso, te obedecendo, eu vou ser abençoada. Eu vou passar no teste, eu vou passar na prova, vai ser mais uma prova que eu vou conseguir eliminar por amor a ti e obediência à tua palavra. Eu quero ser como Jesus, que te obedeceu até a morte de cruz. Jesus foi obediente, né, o tempo todo. E somente o Espírito Santo nos dá graça para isso, por isso temos que orar. Temos que orar, buscar e colocar diante do Senhor. Eu escolho perdoar em nome de Jesus. E começar a orar pelas pessoas que nos maltratam e pelas pessoas que nos perseguem. E orar também sempre pedindo para o Senhor trazer a luz. Se nós magoamos alguém, se nós fizemos algo contra alguém, nós temos sempre que estar pedindo, porque às vezes a gente magoa alguém, a gente faz algo e passa desapercebido, né? Não foi tão grave assim. Então, peça para o Espírito Santo estar sempre sondando o seu coração, porque pode não ter sido grave para nós, mas para a pessoa foi, né? Às vezes ela se sentiu magoada, ela está triste com a gente, e aí nós temos que ir pedir perdão. Então, amar como Jesus amou. O que é amar como Jesus amou?
Quando Jesus disse a Judas: "O que queres, amigo?" Vamos ler Mateus 26:50. Ah, não, estou aqui em cima. Mateus 5:44, perdão. 5:44 que nós acabamos de ler, né? Então agora nós vamos para Atos 7:60. Atos 7:60. Atos 7:60. Diz assim a palavra do Senhor. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Aqui nós estamos falando de Estevão, da morte de Estevão. Estevão foi perseguido, foi o primeiro mártir do Evangelho. Estevão foi perseguido e foi morto apedrejado. Se vocês quiserem ler, está em Atos, capítulo 7, a partir do versículo 54, a morte de Estevão. E aí, quando ele estava sendo apedrejado, né, morto, porque ele estava pregando o evangelho de Jesus, então ele, ajoelhando-se, clamou em alta voz e disse: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras adormeceu. Então, mesmo as pessoas matando ele, apedrejando ele, né? Ele não deixou de perdoar. Ele perdoou as pessoas que estavam apedrejando ele. Eles não estavam apenas falando mal dele, eles estavam matando ele. E ele perdoou. Esse tipo de perdão é que nós temos que ter no nosso coração. Amém? Então, amar como Jesus amou é isso, né? E Jesus disse a Judas: O que queres, amigo? Quando Judas o entregou. Então, nós sabemos que Judas fez um tratado com os soldados e disse: aquele a quem eu beijar, esse é o cara que vocês estão procurando. É hora de prendê-lo. E Judas chegou até Jesus e deu um beijo no rosto de Jesus. Eles eram muito íntimos, muito amigos. E Judas traiu, entregou por dinheiro, né? Porque ele era ladrão, né? E Jesus não sabia quem ele era, sabia? Jesus já tinha esse perdão antecipado no coração. E é isso que nós devemos ter no nosso coração, estar sempre preparados para perdoar. Mesmo antes da pessoa nos magoar, nós temos que estar preparados para perdoá-la. Era esse o tipo de perdão que Jesus tinha no seu coração. E por nós também. Antes de nascermos, Jesus já morreu por nós. Jesus já nos perdoou os nossos pecados. Basta nos arrependermos e confessar os nossos pecados. E assim é o perdão na nossa vida, né? Basta nós nos arrependermos, pedirmos perdão, somos perdoados. Basta nos arrependermos, pedirmos perdão a Deus e pedirmos perdão à pessoa e seremos perdoados. Amém? Então Jesus já tinha o perdão no seu coração. Ele sabia que Judas iria traí-lo. Nós temos o mesmo Espírito Santo, o mesmo Espírito que habitava em Jesus. O mesmo Espírito que habitava em Jesus habita em nós. Temos a graça de Deus através do Espírito Santo. E podemos, através de Jesus, perdoar. Então, se nós temos o mesmo Espírito que habitava em Jesus, nós temos
a graça para perdoar. Jesus perdoou e nós podemos perdoar. Amém? Bom, então nós já lemos sobre Estevão, o que é perdoar como Jesus perdoou. Você escolhe perdoar. Você perdoa antecipadamente. Você tem que estar sempre pronto a perdoar. A falta de perdão nos mata espiritualmente. Esse é o outro versículo de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 a 29, que eu quero deixar para meditação. Todos esses são para meditar, mas esse é o último que eu vou deixar nesse vídeo. 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao versículo 29. Perdão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, que nós falamos agora, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Jesus deu a vida por nós, nos perdoou. Vamos meditar nessa palavra. Fazei isto em memória de mim, ele diz. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então ele está nos dizendo que antes de participarmos da ceia do Senhor, de comer o pão, de beber o vinho, que simboliza a carne e o sangue do Senhor, ele diz: não coma e não beba antes de se examinar, porque senão você vai estar sendo injusto, indigno, e tudo isso vai trazer mal para você mesmo, ele diz. Então, nós temos que fazer uma autoanálise, nós temos que analisar isso, nós temos que fazer todos os dias, porque o dia da ceia nós já estaremos prontos para participar desse memorial, né? De lembrar que Jesus deu a vida dele por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas. Então nós temos que nos examinar. Tenho que pedir perdão, tenho que perdoar. Isso deve ser feito diariamente, todos os dias, porque nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos chamar. Não importa a idade, não importa, nós não sabemos. Ele pode nos chamar a qualquer momento e nós temos que estar prontos, porque se não perdoarmos, não seremos perdoados. Amém? Deus abençoe.